ele tinha aquela disciplina oriental. E aí eu lembro que na época a minha consulta custava R$250 e ele falou assim pra mim, não, mas assim, ó, na lata, assim, eu falei oi pra ele, a gente falou isso, ele falou, quanto custa a sua consulta? Eu falei, R$250, ele falou, sobe 4 vezes, pode cobrar 1.000. Na época eu falei, você tá louco, cobrar R$1.000? Aí ele falou assim pra mim, cobra 1.000 e atende 2. E no resto do tempo, você vai trabalhar. Na época, isso me pareceu absurdo. Hoje, isso me é tão nítido que hoje eu sou ele. Hoje eu falo isso pra galera. Eu falo, sobe essa consulta e atende menos. Porque se você atender menos, você mantém o mesmo nível de ganho, você tem tempo de trabalhar a sua divulgação. E isso não é muito fácil de fazer. Não é muito fácil porque... Dá medo. É muito... É uma palavra, insegurança. Mas a gente tem que vencer. Eu tô dizendo, eu tinha uma demanda e mesmo tendo a demanda eu tinha medo. Uma vez aconteceu uma coisa, Lara, que me marcou muito. Eu atendi em Piracicaba e chegou uma paciente de São Paulo, que era minha seguidora, e falou, nossa, muito feliz de estar aqui, não, eu gosto muito de você, né? Mas aí terminou a consulta, ela falou assim, 2h30 de consulta, dei atenção, cuidei e tal, cuidei. Ela falou assim, eu só fiquei decepcionada com uma coisa. Aí eu falei, eita, o que? Me fala que eu vou melhorar. Ela falou assim, com o preço da sua consulta. É muito barato. Você não é um profissional para cobrar R$500. R$500 cobra não sei o que. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ela falou, desculpa falar isso para você, mas você não pode cobrar isso. Eu sou sua cliente, eu pagaria 4 vezes mais para estar aqui com você. Aí eu falei assim, você tem ideia do que você está me falando? Então, aquilo ali foi algo que eu fui para casa e falei, meu Deus. Pensando. Tá na minha frente, entendeu? Eu tenho que fazer essa mudança. Então, essa mudança, ela veio da demanda que eu criei. Então, eu criei uma demanda para ter um pouco mais de segurança. Não é tipo assim, então tá bom, ouvi o Luciana Lara hoje, amanhã eu vou chegar lá, vou dobrar minha consulta. Não é assim. Então, primeiro entenda seu mercado, entenda que é seu cliente, o quanto ele tem condição de pagar. Se você atende a pacientes particulares e que está num nicho que ainda não tem condição de pagar, não sei o quê, talvez você tenha que melhorar o nível de todo o seu ambiente, do trabalho, disso, aquilo, para puxar também outros públicos que paguem, porque a gente vai, à medida que a gente vai fazendo esse ofício de nutricionista, no nosso caso, a gente vai crescendo e a gente tem que ganhar sempre condizente com o nosso merecimento. Então, hoje eu sei o que eu mereço. Você sabe o que você merece? Sinceramente, não. Precisa saber. Sinceramente, não. Verdade. Eu ainda tenho esse pé atrás. Eu sei que eu poderia ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Eu ainda sou medíocre no pensamento. O que te segura? Acho... Não sei. Nós vamos ter que tomar um vinho aí pra você me falar. Vai ser um masterclass free. Porque assim, eu acho que é muito zoado isso, porque eu sempre me defino como uma pessoa que não tem um pensamento medíocre quanto a dinheiro. Mas eu sei que eu poderia ter feito muito mais grana do que eu fiz. No entanto, isso não me incomoda, assim. Porque eu fiz um bom pé de meia, eu fiz um bom negócio, eu tenho um bom nome, isso de verdade funciona hoje. Eu vou te dizer onde está meu prestígio, de verdade, assim, eu me sinto apta a ensinar alguém a fazer isso. Eu gosto disso. Eu gosto de poder, de alguém virar pra mim e falar, Lara, me ensina, e eu falar, te ensino. Luciano, ontem não, terça-feira, eu sentei numa mesa, estávamos eu, Bruno Garchagen, Mari, o Bruno Garchagen escreveu 2 livros que eu gosto muito, sobre economia e política, e eu estava conhecendo o Denis Xavier, que escreveu um livro que eu amo sobre a Ayn Rand, que eu, por sinal, vou levar um para você de presente no próximo, em julho, quando nós nos vemos. E aí, assim, eu tô ali naquela mesa e eu tô com um casal do meu lado, com quem eu tive uma conversa em um almoço, e eu dei a letra para eles, eu falei para eles, eu vou ensinar vocês o que tem que fazer. E esse casal, assim como outras pessoas, fez exatamente o que eu falei e eles conseguiram. Isso pra mim é a parte em que eu me tranquilizo de talvez não ter feito tudo que eu poderia fazer, porque eu vejo que a riqueza tá muito aí, entende? E aí eu sentei com o Denis e falei, Denis, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. E se ele seguir as 3 coisas que eu falei, eu sei que ele também vai.
Então, isso pra mim é uma riqueza acumulada que me deixa tranquila de talvez não ter feito todos os milhões que eu poderia ter feito e ter feito um pouco menos de milhões. Entende? Eu gosto. Mas tá em tempo de fazer isso e mais os milhões também, tá? Tá em tempo de fazer tudo isso. Vou conversar com você. Porque o que acontece, eu sei. Quando uma pessoa me perguntou isso, você sabe o que você merece? Eu tive a mesma resposta. E hoje eu sei exatamente o que eu mereço, e esse saber o que eu mereço é uma bomba propulsora para eu correr atrás. Porque quando chega o ano, eu não sei o que eu ganho no mês, mas eu sei o que eu ganho no ano. Então, quando fecha meu ano, eu olho assim, a gente tem as DREs que eu falei para você, mas DRE das empresas, o faturamento do ano, toda aquela coisa, a gente tem que pensar no ano. E aí, quando eu olho aquilo, eu falo, ano que vem vai ser assim, 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 porque eu mereço isso. Então eu vou trabalhando esse merecimento aí e vou correndo atrás. Então eu sei exatamente o que eu mereço. Então a primeira vez que eu fui cobrar por uma palestra, por valores que eu cobro, que é o que eu mereço, alguém falou, nossa, que absurdo. Foi? Eu falei, olha, se você quiser, é assim. Eu não tô querendo sair da minha casa. Minha casa é o lugar mais confortável do mundo. Você quer me levar para sua cidade? Desculpa, você vai pagar. Eu vou encher esse lugar de gente. Quantas pessoas? 200? Vai encher. Vou dar uma palestra muito boa, porque eu vou me esforçar absurdamente. E se você quiser tudo isso, você vai pagar. E você não vai pagar 3 mil reais. Você vai pagar o que eu mereço. O meu preço é esse. Nunca mais tive reclamações. Então, assim, tem condição, paga. Não tem, não paga. Porque às vezes a gente fica assim, eu vou fazer, mas não vai fazer nada, meu preço é esse, meu merecimento é esse. E às vezes nós profissionais, a gente se submete a situações que não deveria. Por não saber o que merece, entendi. Por não saber o que merece. Faz todo sentido. E Lu, isso é interessante porque assim, alguém pode olhar isso e falar, cara, mas isso é meio soberbo. Não, não saber o que merece atrapalha todo mundo. Porque se eu não sei o que eu mereço, então, agora eu entendi o que você está querendo dizer, e cobro pouco, eu também pago pouco os meus funcionários. Eu também injeto pouco dinheiro na economia. E aí ninguém gira. É um pensamento limitante com galera. Então, assim, se eu cobrar... Eu sempre falo... 2, 3 dias atrás, eu respondi uma pergunta na caixinha que isso vem de dentro de mim. Pessoas dizem assim, você não se sente mal ganhando muito dinheiro num país onde tanta gente sofre por não ter dinheiro? E eu respondi, é justamente porque muita gente sofre que eu sei que eu tenho que ganhar muito. Porque quanto mais eu ganhar, eu sei que melhor eu pago os meus funcionários, eu sei que mais dinheiro eu consigo colocar na caridade e eu sei que mais dinheiro eu consigo injetar no mercado, que é o mais importante. Lu, eu penso muito isso, acho que você pensa igual, mas assim, se eu quiser injetar bem R$500 mil, se eu quiser que ele renda, é melhor eu injetá-lo no mercado do que dá-lo para alguém que vai queimar esse recurso. Entende? Então, na hora de pensar qual dinheiro vai para qual lugar, eu vou ajudar a instituição de caridade sempre, porque está dentro de mim, e vou pensar, cara, não é só aqui que eu tenho que pôr, porque aqui drena recurso. Eu tenho que pôr num lugar onde rende. Então, botar na economia, botar no mercado, é render. Então, esse pensamento, para mim, é muito real. Essa coisa de não ter dó de cobrar, porque eu quero que injete cada vez mais. Exatamente. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que daqui 1 minuto vai... O Instagram encerra com 1 hora? Parece sim, a gente vai ter que falar tchau. Mas se encerrar, qualquer coisa eu te chamo pra gente se despedir, tá? Não esquece de salvar, pelo amor do Pai. Não esqueço, Pai de novo. Olha, você vê que eu me torno até crente nessa hora, no medo de perder a live. Não, eu salvo. Eu só não sei se eu consigo salvar depois... Bom, eu vou salvar aqui e deixar online. Consegue. 24 horas. Vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Bom, eu acho que dentro disso que a gente falou, de o que a gente merece, de buscar mais, de galgar mais, quem está nos ouvindo às vezes se coloca em algumas situações, né? E eu gosto... Voltei, peraí, deixa eu virar essa câmera. Aê! Vocês viram como a gente fala? Meu Deus do céu! Como a gente fala, mas tá gostoso, né, gente? É uma conversa muito boa, viu? É algo que eu gosto muito de fazer. Deixa eu chamar a Lara aqui. Eita.
Oxe, falamos demais. Opa, voltamos. Como a gente fala, né? Mas conseguiu salvar, pelo amor de Deus? Consegui. E vai ficar 24 horas. Você sabe que dá pra deixar 2 lives salvas, né? Dá sim. Não é a primeira vez que uma live acaba comigo falando. Imagino, né? Nossa, mas eu gosto muito desses assuntos assim, sabe? Então, onde eu parei, se vocês lembram? Você tá falando do negócio do que a gente merece, que é importante saber o que merece, e aí você falou que ia finalizar com um negócio e aí caiu. Com exemplo. Sempre com exemplos. Eu, dentro da minha profissão de nutricionista, eu já trabalhei em tudo que você imaginar. Tá. Todas as áreas. Todas as áreas. Um certo momento, eu resolvi que eu queria ter um serviço de alimentação. Porque eu fazia contas e percebia que o lucro poderia ser absurdo. E eu abri um serviço de alimentação, uma alimentação coletiva. A gente a gente fazia 20 mil refeições dia e era só transportar. A gente abastecia as empresas. Uhum. O lucro era incrível, que era uma época que o lucro era realmente um lucro bom. Foi onde eu ganhei mais dinheiro de uma vez, junto, vamos colocar assim. E fiquei muito feliz com isso. Muito feliz. E comecei a trabalhar, continuar investindo na empresa e buscando mais formas de crescer. E a gente foi crescendo. Só que à medida que a gente foi crescendo, eu fui crescendo profissionalmente e me diminuindo pessoalmente. Eu percebi que aquilo lá estava me trazendo algo que eu não queria. Porque o meu merecimento financeiro eu tinha, mas o meu reconhecimento profissional eu não tinha. Porque nunca ninguém comeu a nossa comida, que era maravilhosa, e falava assim, nossa, que delícia. As pessoas comiam e falavam assim, esse arroz está duro, que carne nojenta, que não sei o quê. Isso todo dia acontecia, todo dia. Eu falei assim, eu não quero isso. Eu não quero mais isso. E com uma empresa que tinha um grande faturamento, eu passei a minha parte, eu dei a minha parte para uma outra pessoa. Eu dei a minha parte, que era para minha sócia, e falei assim, é seu, manda bala, eu vou buscar outras coisas. Do mesmo jeito que eu ganhei dinheiro aqui, eu ganhei em outro lugar. Com algo que eu goste e com algo que eu mereça. Porque às vezes o merecimento não é só financeiro. O merecimento não é ego. Eu não sou uma pessoa de ego, eu sou uma pessoa de vida simples. Não tem essas coisas. Mas o reconhecimento do nosso trabalho, ele também é um motivador. Então a gente, quando tem reconhecimento, a gente trabalha com muito mais vontade, com muito mais gosto. E quando eu percebi isso lá nessa empresa, isso foi uma lição. Ali eu aprendi a ganhar dinheiro em todas as situações, adversas, a carne subindo, a carne caindo. Aprendi ali. Foi uma grande escola. E aprendi muito mais, e não é clichê, a fazer o que eu gosto. Então hoje eu faço, não o que eu gosto, o que eu amo. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu amo ser nutricionista, eu amo ser empreendedor. E cada dia mais eu quero fazer isso que eu estou fazendo e contribuir para mais gente fazer. Então, hoje o meu papel, Lara, é um papel de formador. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha formação. Formação no sentido de conceitos de nutrição, no sentido de aplicabilidade, de estratégias, disso, aquilo, mas hoje muito mais como formador de novos empreendedores. Só que eu não venho de uma escola de empreendedor. Eu não fiz... eu não tenho aquela trajetória acadêmica de empreendedor. Nunca tive. Lara, eu fui professor de universidade pública por 9 anos. Eu fui concursado por 9 anos. É difícil alguém pedir exoneração. Com estabilidade, e com teto. É difícil alguém pedir exoneração de um concurso público, porque eu falo, nossa, eu tenho 13º, tem esse aquilo. Eu falei, não, mereço isso não, tô fora. Só que eu não tinha uma outra coisa. Foi quando um dia eu era professor da universidade, no dia seguinte eu estava sentado na minha mesa atendendo. E eu pedi, e eu me lembro, eu ganhei R$2.200 quando eu saí de lá. Porque a gente não tem fundo de garantia, não tem nada. Eu ganhei pelos dias que eu trabalhei, que era X dias do mês lá. E era o único dinheiro que eu tinha, assim, daquele mês. Não tinha conseguido juntar, porque o salário era muito baixo. E
E tive coragem. Foi minha primeira mudança, assim, quando eu saí da universidade e fui realmente empreender. Foi quando eu criei o Diet Smart. Hoje o Diet Smart, que é meu sistema, a gente tem mais de 10 mil usuários. Então, o Diet Smart, ele me traz um retorno pessoal e profissional que tipo assim, eu nunca imaginei. Não, eu sempre imaginei. E eu quero que o Diet Smart traga o dobro o ano que vem. Então, são coisas, um exemplo que eu dou para vocês. Quando eu estava na universidade, eu resolvi investir no Diet Smart e o meu sócio tinha 18 anos. 18 para 19 anos. Como você convida alguém para ser seu sócio que tem 18, 19 anos? Porque era um sócio genial, uma mente brilhante, e que ele, como sócio, daria o sangue. E é meu sócio há mais de 10 anos, é meu sócio, meu amigo pessoal, e foi a melhor coisa que eu fiz, a decisão mais assertiva. Eu ouvi críticas. Não, por que você não chama fulano de tal? Não quero fulano de tal, eu quero ele, porque ele vai dar o sangue, ele vai trabalhar comigo aqui até 2 da manhã. E a gente ficou 4 anos trabalhando sem ganhar R$1 naquele Diet Smart. Só plantando. Só trabalhando. Vai ser o melhor. Eu não vou fazer coisa para ser mais ou menos. Eu vou fazer algo para ser o melhor. E é o melhor. Então a gente fez, continuamos trabalhando. A gente trabalha muito ainda lá juntos. E foi algo que eu fiz paralelo ao tempo que eu estava na universidade. Quando eu percebi, eu falei assim, eu não quero, eu estou gostando de empreender, eu vou sair, tchau. Saí da universidade e comecei a expandir o Diet Smart. Foi algo que eu comecei a fazer também. E comecei a investir em outras coisas que não eram mais não são coisas de nutrição, vamos colocar assim. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Para encorajar as pessoas a fazerem as mudanças, tá? Mudança. Não tenham medo de mudar. Eu já mudei muita coisa na minha vida, você sabe o que eu estou falando. Eu já mudei muita coisa. Eu já tive muita coragem de mudar o tempo inteiro. Então, se é algo que eu não tenho na vida é medo. Eu tenho alguns medos sim, tá? Tenho medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos, essas coisas que todo mundo tem. Mas eu sou uma pessoa muito corajosa. E o meu crescimento, ele se deve muito mais à minha coragem do que a qualquer coisa, do que sorte, do que... a minha coragem é algo que me impulsionou. E eu gostaria muito que quem esteja ouvindo a gente, todo mundo que está aí, não está aí à toa, tá? Então, de alguma forma, é aquela frase, a gente atrai o que a gente emana. Se você está aí agora nos ouvindo, é porque você precisa, de alguma forma, ouvir o que a gente está dizendo. Aqui eu já vi, tem empresários de sucesso, bem-sucedidos que estão nos ouvindo, tá? Tem estudantes, tem profissionais, tem de tudo aqui. Então, quando a gente tem coragem de fazer a mudança e fazer a passagem sem olhar para trás, as coisas começam realmente a acontecer. Porque senão eu falo assim, mas eu ganhava tanto, nossa, mas muda, mete o pé e vai que vai dar certo. Boa, concordo. Concordo e tenho só uma ressalva. Se não, é muito possível também que não dê certo, é parte do crescimento. Sim, tá? Não é tudo que deu certo, não. Travou aqui pra mim, fala. Nossa, uma vez eu tava fazendo uma coisa lá. Tá vendo ou não? Beleza? Lara, uma vez eu desenhei uma linha inteira de produtos. Eu trabalhei 2 anos nisso. Algo que seria o meu negócio. Falei, isso aqui vou trabalhar para as próximas gerações, não sei o que. Sem brincadeira, eu trabalhei anos em cima disso. Quando a gente foi fazer o lançamento, mudou umas coisas na legislação e eu perdi tudo que eu tinha feito. Tudo. Não tinha como resgatar, porque a legislação era outra. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não vou desistir, eu vou deixar esse projeto quieto e vou entender um pouco mais desse mercado, mas vou voltar com algo maior, que é o que eu tenho feito agora. Então, esse é um outro momento de criação, entendeu? Então, isso foi algo que me trouxe muito prejuízo financeiro também, porque eu botei dinheiro, eu botei expectativa. E não é só dinheiro. Se eu trabalhei 3 horas lá, foram 3 horas da minha hora, que é uma hora que tem um preço. Uma hora cara, vamos colocar assim. Uma hora cara. Se às vezes eu tenho que pregar um prego, eu falo, quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Se isso vai me suprimir qualquer coisa, não vou fazer não. E às vezes eu tô lá cozinhando, lavando louça, porque é lavando louça que eu vou ter ideia. Entendeu? Então, isso é muito importante. A gente tem que se conhecer um pouco, tem que saber quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente merece. Tudo.
e as coisas começam a dar certo. E muitas vezes a gente não enxerga o óbvio. Tem muita gente aqui que está assistindo que fez meu Masterclass e que sabe do que eu estou falando. Que chegou lá perdido, não sabia o que fazer, não sei o que, não sei o que. Olha, eu vou usar um exemplo da Thaís Conte, nossa amiga. Thaís Conte, uma super nutricionista. Estou pensando em fazer isso. Estou dando o exemplo dela porque ela me permite fazer isso. Criou uma super clínica maravilhosa, está empreendendo, fazendo bonito. Eu falei, você vai para o meeting. Eu quero você lá no meeting, mostrando o que é um profissional de sucesso. O que é... E isso que ela é completinha, hein? Thaís está com quantos anos? 20 alguma coisa. Ela é novinha. 24, deve ser máximo. Menininha. Menininha. E tá assim... Eu falei assim, desde a postura, do olhar, na forma de se colocar... Isso é incrível. E eu via ela chegar mais tímida ali no Masterclass, a gente fez uma evolução, de repente saiu. Aí agora eu vejo ela postando na clínica, eu falei assim, eu quero você lá no meeting, contando isso para todo mundo, para ver que é possível. Porque o ano passado você estava no meeting sentada, assistindo a minha Lara. E esse ano você está lá em cima, compartilhando o seu ano de mudança. Uhum. Tá entendendo o quanto às vezes as coisas estão muito próximas? Então enxergue, às vezes a gente não tem a oportunidade de ajudar, de conversar com todo mundo que está aí, mas tentem enxergar um pouco além do que vocês estão fazendo, entendeu? Primeira coisa, diminua o volume de coisas, para não suprimir a capacidade criativa, e as coisas vão realmente começar a acontecer. Concordei com tudo. Que delícia, muito bom. Bom, eu acho que é isso, a gente falou muito, né? Cara, adorei muito. Ô Lu, a gente tem que fazer isso fora de só antes do meeting. Vamos. Então, a gente precisa, vamos nos comprometer a fazer pelo menos mais uma antes do meeting, em julho. Vamos mais 2, mais 3, é só combinar, eu adoro. Demorou. Tá, vamos fazer. Adoro fazer. Não, é muito bom, vamos fazer isso mais vezes. No próximo a gente faz lá em casa, lá no meu. Às vezes eu tô... Não, bom, a gente Demorou. é vizinho. A gente é vizinho. É o quê? A gente é vizinho, também mora ali perto. Vizinho. Então você vai lá em casa. Ou, bom, a gente fala pra eles aí depois. Mas eu me comprometo com todo mundo aqui, porque é bom fazer de 2, porque a gente vai dialogando, um vai colocando a experiência do outro. Porque eu sozinho aqui, às vezes eu fico, sei lá, mais travado, a gente falar sobre mim. Então aqui a gente tá falando da gente. Puxamos vários ganchos. Todo mundo que tá aqui a fazer mais lives junto com a Lara, que eu gosto muito. A gente tem uma sintonia muito fina juntos. A gente se dá bem, a gente tem uma afinidade muito grande. Isso é importante para se fazer qualquer tipo de parceria, de trabalho. E, Lara,